Oi, amores. Desculpa, gente, o atraso. Desculpa a roupa, não deu nem pra eu me trocar. Eu tava dando aula. E aí, tive que sair correndo porque atrasou um pouquinho a aula, com algumas orientações lá que eu tava dando. E aí, saí correndo. Quando eu olhei, o Mário que falou, Cito, a live, meu Deus! Saí correndo. Enfim, deu certo, né? Muito bem, girls. Muito bom estar com vocês, ver vocês. Muito bom estarmos aqui juntas. Vamos lá. Vamos orar pra gente começar? A gente já começou a falar sobre Atos na terça-feira. Eu tô super animada. Tem muita coisa, gente. Conforme eu vou lendo, muita coisa. Mas vai ser muito bacana. Vamos orar, né? Pra gente começar? Senhor, muito obrigada por esse dia. Senhor, nós te agradecemos pela nossa saúde. Senhor, por mais que a gente tenha as nossas questões, às vezes uma dorzinha aqui ou ali, mas de uma forma geral nós estamos bem, o nosso corpo está funcionando. Nós te agradecemos, Deus, pelo nosso coração que bate, desde o dia que a gente nasceu, desde o útero das nossas mães, e nunca parou de bater, Senhor. Se estamos vivos aqui vendo essa live é porque nesse momento ele bate. E nós te agradecemos por isso, Senhor, pelas coisas que acontecem no nosso corpo e que a gente nem se dá conta que é mão do Senhor e é milagre do Senhor. Te agradecemos por isso, Senhor, por todas as explosões químicas e hormonais que acontecem no nosso corpo e que a gente nem se dá conta, Senhor, que elas acontecem para nos manter saudáveis e funcionais. Obrigado pela vida das mulheres que estão aqui comigo nesse instante, assistindo essa live. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que no mundo de hoje não é fácil ser mulher. Deus, são tantas atribuições, Senhor, é trabalho, filho, marido, casa, tanta coisa, Senhor, e às vezes a gente se perde um pouco, mas eu te agradeço porque eu sei que nós somos valorosas diante do Senhor, que não existe diante do teu olhar diferença em nós em relação aos homens no que diz respeito ao nosso valor. E por isso eu te agradeço, Senhor, te pedindo que o Senhor nos encha de sabedoria e que nós hoje possamos aprender, Senhor, e possamos te pedir que sejamos cheias do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, amores. Vamos lá, ó. O que a gente viu na terça passada, né? Eu praticamente dei uma introdução a respeito de Atos. Falei pra vocês por que eu ia falar de Atos, aí falei quem era Lucas, né, que é o autor de Atos. Falei quem era ai meu Deus, Teófilo, né, que era a pessoa para quem Lucas escreveu esta carta, porque a gente pode dizer que o Evangelho de Lucas e Atos são uma coisa só, né. Aí a gente falou lá do prefácio do Evangelho de Lucas, que realmente mostra o ponto a ponto, né, dentro desse prefácio, de que Lucas realmente escreve essa carta com todo o cuidado para que ela chegasse às nossas mãos e a gente pudesse crer naquilo que ele estava escrevendo, né, com testemunhas oculares e tudo mais. E falei sobre essa história de que Jesus escolheu esses apóstolos, Jesus se revelou a eles, Jesus os enviou e comissionou e Jesus prometeu o Espírito Santo e cumpriu, né? A gente inclusive vai ver hoje sobre isso, tá? Então foi isso que eu falei na live passada. Hoje eu queria que a gente falasse, tá? Não vai dar tempo, acho que, de ler tudo. Eu preciso que vocês estejam sempre lendo em casa porque os textos são muito longos. Mas a gente vai falar de Atos 1, de 12 a 26. E depois a gente vai falar de Atos capítulo 2, tá? De 1 até 21, tá bom? Mais ou menos isso que a gente vai falar hoje, tá? Então vamos lá. Depois que Jesus é assunto aos céus, tá? Que o Evangelho de Lucas termina com esse acontecimento. E depois ele também fala aqui em Atos, lá no versículo 9, mais ou menos, ele disse, né? Ele diz aqui, tendo disso isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu a vista deles. Aí chegou dois homens vestidos de branco, que perguntaram, o que vocês estão olhando aí pro céu, né? Este mesmo Jesus que entre vocês foi elevado, ele voltará da mesma forma como o viram subir, tá? Foi isso que a gente viu até a live passada. Hoje a gente vai falar um pouquinho em Atos 1, do versículo 12 até o 26, a gente vai falar sobre a escolha de Matias. Por que Matias precisou ser escolhido, tá? A gente vai ver isso.
Jesus escolheu 12 apóstolos, 12 discípulos para estarem com ele nesses 3 anos de ministério aqui na Terra, para que eles pudessem aprender com ele tudo que eles pudessem aprender, né? Tudo que eles tinham que aprender. Mas a gente sabe que um dos discípulos, Judas, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. E por um beijo, ele mostra lá para aqueles que estavam indo prendê-lo quem era Jesus, né? E diz que depois ele se enche de remorso e ele chega lá para os líderes judaicos da época e devolve, joga as moedas nos pés deles e diz que não quer mais. Eles dizem, a gente não tem nada a ver com isso mais, né? E se suicida, tá? A Bíblia diz que ele tira a própria vida. E aí a gente vai ler aqui no versículo 12 que os apóstolos, eles estão nesse ambiente com essa coisa, né? Com esse acontecimento aí na mão. E eles precisam escolher alguém que substitua o Judas que tinha tirado a própria vida, tá? Então, aqui no texto diz o seguinte. Então o quê? Depois que Jesus foi assunto ao céu, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que é o lugar aonde se diz que Jesus foi assunto aos céus. Inclusive lá em Jerusalém, quem for para conhecer um dia, fizer uma viagem para Israel, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já fiz na minha vida, gente. Vale a pena você conhecer uma igreja que foi construída nesse lugar, tá? Onde Jesus foi assunto, onde historicamente se diz que ele foi assunto. E esse lugar, para onde eles vão, ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro, tá? Então, rapidinho ali, Jesus foi assunto, eles voltaram para Jerusalém, que é bem próximo, e diz, quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Então, se você contar aí, tem exatamente 11 pessoas, tá? Que eram os 11 apóstolos, sem contar com Judas. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele, tá? Então, é legal aqui você ver que eles estão entre esse momento onde Jesus foi assunto. Jesus passou 40 dias andando entre eles, comeu, bebeu com eles, né? A Bíblia fala sobre isso, que não era um fantasma que ressuscitou, era Jesus corpóreo mesmo, né? Porque fantasma não vai beber e comer. Então, era Jesus em corpo mesmo. E eles estão nesse período entre o tempo em que Jesus foi assunto e a vinda do Pentecoste, que eles não sabiam aqui quando seria. Jesus tinha dito que viria, que esse Espírito Santo iria vir, né? Que é necessário que eu vá para que então o Consolador venha. Mas ele não disse em que tempo isso aconteceria, ele só disse o seguinte: eu quero que vocês permaneçam em Jerusalém até que esse Espírito venha, tá? Então eles sabiam que isso aconteceria, mas não sabiam em que tempo era. A gente sabe aqui, depois a gente vai ver, que foi mais ou menos 10 dias depois que Jesus foi assunto aos céus, tá? Que o que acontece, a vinda do Espírito Santo, num dia, numa festa chamada Pentecoste. A gente vai já chegar lá. E aí eles estão todos reunidos e diz que eles se reuniam sempre em oração, né? Vocês veem que eles tinham essa promessa, mas essa promessa fez com que eles estivessem juntos, unidos em oração. Todos eles, os discípulos, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. A gente já falou sobre isso, que Maria, depois que ela tem Jesus, ela teve outros filhos também, né? E lá no Evangelho de Lucas diz que inicialmente esses irmãos de Jesus não creram nele. Diziam, mas peraí, Jesus está ficando doido, né? No começo do ministério de Jesus eles não creram, mas aqui em Atos a gente vê que eles já criam em Jesus, tá? Eles já eram então aí convertidos, eram judeus convertidos a esse Messias, a esse Jesus. Tanto é que estava Maria, mãe de Jesus, juntos com esses irmãos dele, nesse lugar que a gente não sabe dizer se era o mesmo lugar aonde eles repartiram a ceia, tá? Nesse aposento que a Bíblia fala aqui que eles ficaram cerca de 10 dias aguardando esse Espírito Santo que viria. E aí, naqueles dias, Pedro se levantou, eu não vou ler tudo, tô aqui passando o olho na leitura, tá? Mas não vou ler tudo. Então, só diz que naqueles dias Pedro se levantou, diante deles era um grupo de aproximadamente 120 pessoas,
ok? Que estavam reunidos ali em oração e tudo mais, junto com os apóstolos e a mãe de Jesus e os irmãos dele. E ele começou a dizer que é necessário para que a Escritura se cumprisse, que o Espírito Santo, né, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi que Judas entregasse Jesus, ele fosse morto e tudo mais, e que ele se suicidasse, que isso já estava predito que isso ia acontecer, né? Inclusive, ele lá no versículo 20, ele diz: porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar, tá? Ele está se referindo aí ao Salmo 69 e ao Salmo 109, então são profecias que estavam lá no Antigo Testamento e que se cumpriram. Portanto, é necessário que a gente escolha um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. Então, uma primeira coisa aí, para ser apóstolo, para que alguém ocupasse esse lugar de Judas que havia se suicidado, essa pessoa precisava ter alguns requisitos, não podia ser qualquer pessoa. Quais eram os requisitos? Que eles tivessem vivido junto com eles e acompanhado o ministério de Jesus, mesmo sem ter sido denominado apóstolo até então, né? Que ele estivesse com eles desde o batismo de Jesus até Jesus ser assunto aos céus. E é preciso também que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Ou seja, para ser apóstolo, precisava ter acompanhado o ministério de Jesus do batismo até ele ser assunto e ter visto também, ter testemunhado a ressurreição de Jesus, né? A gente viu em vários textos que enquanto estavam eles juntos, não eram necessariamente os 12 discípulos só, era muito mais gente, eram outros discípulos que acompanhavam o ministério de Jesus e que davam apoio a esse ministério, tá? E aí diz que eles levantam 2 possíveis nomes que preenchiam a esses requisitos, eles lançam sortes e Matias é escolhido então para ocupar o lugar de Judas, ok? Então a gente terminou aí o capítulo 1, certo? Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias, assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então estava ali completinho os 12 apóstolos, tá? Quando acontece, então, o dia do Pentecoste, ok? Eu queria só pontuar algumas coisas em relação ao Pentecoste, tá? Primeiro, o Pentecoste foi o ato final do ministério salvífico de Jesus entre nós, tá? Então, Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, tá? No Pentecoste, para que esse ato dele na história de salvador da nossa vida pudesse ser completo. Por quê? Para que nós continuássemos exercendo essa missão aqui na Terra, a gente não podia fazer isso sozinho, tá? Jesus foi e ele mandou esse representante, que é ele mesmo, né? Para que esse ministério dele fosse completo na nossa vida. Depois, o Espírito Santo trouxe para a vida dos discípulos e dos apóstolos o que eles precisavam para exercer esse papel, né? A gente vê que o Espírito Santo ele traz ensino, ele traz convencimento, conhecimento, intercessão, consolo, né? Seria impossível que nós, como seres humanos sozinhos, a gente pudesse a gente não poderia nem crer, a gente não tem condições nem de crer se não for o Espírito Santo de Deus trabalhando através de nós, tá? A vinda do Espírito Santo inaugurou a nova era do Espírito, porque a gente sabe, gente, que não é que o Espírito Santo agora só que ele surgiu na história, não. A Trindade, ela tá presente desde o começo, mas o Espírito Santo, ele se revelava, digamos assim, em alguns momentos específicos da história. Então a gente vê, por exemplo, Saul tomado pelo Espírito Santo, aquele que tinha o cabelo comprido, minha gente, como é o nome? Me deu um branco agora, escreve aí alguém. Sansão tomado pelo Espírito Santo, Samuel tomado pelo Espírito Santo. A gente vê Josué que vai entrar na batalha lá para vencer, derrubar as muralhas de Jericó, diz que num determinado momento ele viu um homem
todo de branco, e aí ele pergunta, você é contra nós, é por nós ou é contra nós? Então ali ele tá vendo quem? A pessoa do próprio Jesus. Então no Antigo Testamento a gente vê algumas manifestações do Espírito e do próprio Jesus que apareciam, né? A história lá de Daniel na fornalha, que tinha um que parecia como a face de um anjo. Então a gente entende que ali são manifestações do próprio Jesus e do Espírito Santo que aconteciam no Antigo Testamento. Mas aqui no Pentecoste é como se esse momento histórico fizesse com que o Espírito Santo se tornasse testemunhável e narrável. Nesse momento, aonde esse Espírito foi derramado sobre toda a carne, em todo momento, e não só em alguns momentos específicos, como a gente vê no Antigo Testamento, tá? Então, lendo com vocês Atos capítulo 2, vamos lá, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Quem? Essas 120 pessoas que ele já falou anteriormente que estavam reunidos. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então, vamos aí por partes, tá? O que eles viram? Eles estão nesse lugar fechado, certo? Porque ouvir som, ver e falar, porque diz que depois eles passaram a falar, né, em outras línguas. São eventos naturais, mas ele se torna sobrenatural quando o lugar em que eles estavam era fechado e veio um som como de um vento muito forte, que encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E viram, né, línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Então, cada um olhava para a cabeça um do outro e via essas línguas de fogo, ou seja, a manifestação do Espírito não só numa pessoa, mas em todos, comum a todos, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos ficaram, não tinha aí diferença de raça, de sexo, né? A mãe de Jesus ficou cheia do Espírito Santo, os irmãos dele, os discípulos, essas 120 pessoas que estavam ali, ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava, tá? Aí vamos continuar. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus vindos de todas as nações do mundo. Por que essa galera estava toda em Jerusalém? Porque o Pentecoste é a primeira das 3 festas que os judeus comemoram, que eles vão para Jerusalém para comemorar. E o Pentecoste é a festa da colheita, tá? Então eles estavam ali com o coração agradecido, felizes pela festa da colheita. E havia gente, judeus, de todas as partes do mundo, conhecido da época, logicamente, tá? E aí ele diz assim, ó, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão desses judeus, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Por quê, gente? Porque os galileus, a gente sabe que Israel ali era dividido entre a Galileia e a Judéia. A Judéia era onde ficava Jerusalém, a capital que era Jerusalém. Os galileus, eles eram vistos como tipo o Zé Povinho, aquela pessoa que não tinha muito valor. Eram em sua grande maioria pescadores e eles eram vistos como pessoas incultas, tá? Eu tava lendo um material interessante que dizia que era como se eles trocassem sílabas, eles eram nós vai, nós venha, mais ou menos esse tipo de coisa, tá? E eles ficaram atônitos por quê? Porque eles ouviam esses homens que eram incultos, gente humilde e que não tinha muitos não sabiam nem escrever, ouviam eles falarem na sua própria língua. E a gente gente, ó, um dia desse eu tava assistindo uma outra série com o Mário, chamado Herrensvege. Que diabo é isso, né, Cíntia? Herrensvege é uma série toda sueca, certo? Inclusive sobre uma família pastoral e tudo mais, tá? Herrensvege é o nome lá sueco, eu acho que é em nome do Senhor, em nome de Deus, alguma coisa assim em português, tá? É legalzinha, tá, gente? Não vou dizer que vale a pena, não. A primeira temporada é legal. Mas você escuta eles falando, gente, em sueco, você fica, meu Deus, que língua é essa? E é como se eles estivessem vendo pescadores, pega ali um pescador da praia de Iracema, e de repente você começa a ver esse pescador falar em sueco
sobre as maravilhas de Deus, que é o que o texto diz aqui, tá? Ele diz assim, ó. Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Aí, quem é esse povo? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, tá? Mesopotâmia é o Iraque hoje em dia. Judéia, Capadócia, que é a Turquia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, que é a África, visitantes vindos de Roma. Então, imagina, falava de italiano a africano, a turco, a árabe, todas as línguas eram faladas por aqueles homens e eles escutavam eles na sua própria língua. Gente, é lindo isso, sabe por quê? Porque a gente vê que logo depois do pecado lá em Gênesis, o que acontece, né? Eles são expulsos do paraíso e logo depois, em Gênesis 11, a gente vê que há a tentativa da construção da Torre de Babel, né? E o que era a Torre de Babel? Eram os homens que se juntaram e eles dizem, vamos construir uma torre para que a gente faça o nosso nome conhecido e a gente se aproxime de Deus. E a Bíblia diz que Deus faz uma mistura lá neles, de forma que eles começaram ali a falar diversas línguas e já não se entendiam mais. Aqui acontece exatamente o contrário. Eu acho lindo isso. Por quê? Porque aqui no Pentecoste, a língua faz com que eles se tornem um. Lá em Babel, houve essa tentativa da terra orgulhosamente chegar a Deus. E eles foram embaraçados no seu entendimento, se tornaram diferentes, se tornaram incomunicáveis, né? Se você não conhece, se você não sabe falar a língua daquela pessoa, não sei se você já teve essa experiência de tentar falar com alguém que você não entende a língua, né? É muito complicado você se comunicar. E aí é impossível, de certa forma, você conhecer profundamente aquela pessoa. Você se torna completamente diferente dela em tudo, porque você não sabe nem se comunicar, né? Então, em Babel, foi isso que aconteceu. Já no Pentecoste, não. Acontece o contrário. O céu humildemente desce à terra. Então, é invertido, né? E aí todos são iguais, todos são semelhantes, não existe mais diferença entre sexo, entre nação, entre língua, entre povo, entre etnia. Somos todos iguais, porque a gente se ouve, a gente se escuta e a gente escuta as maravilhas de Deus numa língua só. Outra experiência muito bacana é você viajar para um lugar diferente do seu, que fala outra língua, e você ir visitar uma igreja lá, né, e participar de um culto nesse lugar. É muito legal, porque você, embora você não entenda a língua, você sabe que aquelas pessoas estão falando, é como se você soubesse que aquelas pessoas estão entendendo essa linguagem espiritual que só o Espírito Santo consegue nos dar, né? Então é muito lindo isso que acontece na descida aqui do Espírito Santo. E eles dizem, né, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, gente, uma coisa que eu queria falar aqui, né, com muito cuidado, com muito tato, mas que eu queria falar. A manifestação do Espírito Santo, certo? Ela não é uma manifestação atordoada, confusa, que você não entende, certo? Ela será uma manifestação aonde você vai se sentir parte de uma coisa só, você não vai se sentir amedrontado com aquilo, você não vai se sentir um peixe fora d'água. Quando o Espírito Santo se manifesta, você sente que você é parte daquilo, certo? A glossolalia que Paulo fala lá em Coríntios, eu não vou me lembrar agora, 1 Coríntios 14, certo? É uma outra coisa, aí é um dom do Espírito Santo, é o falar em outras línguas, mas Paulo lá é muito claro quando ele diz, um fala e tem que haver um intérprete, ok? Essa coisa, gente, de falar em língua, cada um de um jeito, se jogando no chão, se retorcendo, isso não é o Espírito Santo de Deus, tá certo? Porque o Espírito Santo de Deus, ele traz esse entendimento, você entende o que está sendo dito. Você entende as coisas de Deus, tá? Tanto é que tiveram alguns homens aqui que começaram a se perguntar o que significa isso. Alguns zombavam e diziam, eles beberam vinho demais, né? Porque sempre terá aqueles que não vão entender, certo? Mas
de uma forma geral dentro da comunidade, aquilo causa união, aquilo faz com que você se sinta igual ao outro, não faz com que você se sinta menor. Ai, tal pessoa fala em línguas, mas eu não falo, então eu sou... O Espírito Santo não faz isso com as pessoas, tá certo? Então, só um parêntese aqui que eu queria abrir. E aí, uma coisa que acontece aqui que eu acho maravilhosa também, é que Pedro se levanta. A gente viu, quando a gente falou no outro livro que a gente estava lendo, que Pedro era essa pessoa impulsiva, ele não sabia falar, ele, em vários momentos em relatos, né, no relacionamento com Jesus, ele pisou na bola, ele negou Jesus, né? Mas a gente viu também, a gente sabe que nesse momento aqui, Jesus já tinha aparecido para ele na praia, e já tinha restaurado Pedro. Ele diz, né, Pedro, tu me amas, é aquele texto que eu acho um dos textos mais lindos, e que ele disse, então apacenta as minhas ovelhas. Então aqui Pedro está cheio do Espírito Santo, esse Pedro renovado, e a Bíblia diz que é ele que se levanta com os 11, e em alta voz ele se dirige à multidão. E ele diz algumas coisas. Ele diz, primeiro, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixa eu explicar isso para vocês, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, tá? Então, uma primeira coisa que ele diz é que o Espírito Santo, ele não causa essa confusão, ele não causa esse atordoamento. Ele causa entendimento. O Espírito Santo é quando... essa manifestação do Espírito é Deus querendo se comunicar com a gente. E Deus querendo se comunicar, ele não se comunica através de dúvida, tá? Eu já tive, gente, participei de reuniões em que pessoas se levantaram para falar em nome de Deus, e o que elas falavam não trazia paz alguma ao coração da pessoa que estava ouvindo. Entende? Olha, eu me levanto aqui porque em nome de Jesus você sofrerá um acidente. Assim, Deus revela que aquela pessoa vai morrer num acidente? Como assim? Em nome de Jesus eu estou aqui falando que o seu relacionamento com seu pai precisa ser restaurado. E aquela pessoa que recebeu essa profecia, no caso profetada, eu posso dizer, ela se dava super bem com o pai. Então, como assim? O seu relacionamento vai ser restaurado com o seu pai? Aquilo não... Quando o Espírito Santo fala com você através de uma outra pessoa, ele fala para confirmar aquilo que o Espírito Santo já falou com você. Deus já tem falado com você aquilo. E aí ele levanta uma outra pessoa para trazer confirmação, certo? Nunca para trazer confusão, dúvida. Quem traz dúvida, gente, é o diabo e não Deus, não o Espírito Santo, tá? Enfim, você pode até discordar de mim, mas eu vejo assim dessa forma na Bíblia, ok? E aí ele diz, olha, esses homens não estão bêbados, e como vocês supõem, né, que eles estão bêbados, ainda são 9 horas da manhã. Na verdade, o que está acontecendo é o cumprimento de uma profecia que está lá em Joel, e aí ele vai e fala essa profecia, que era uma profecia que todo judeu conhecia, porque todo judeu conhece as profecias do Antigo Testamento. E aí ele diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Então, um primeiro ponto aí. Nós já estamos vivendo os últimos dias, tá? Não é por conta do coronavírus, não. A gente já está vivendo os últimos dias porque a Bíblia diz que desde que o Espírito Santo foi derramado, nós ali já vivíamos os últimos dias. Então, nós vivemos os últimos dias há 2000 anos, tá certo? Se Deus vai voltar, o coronavírus é o sinal dos últimos tempos. Tem tanta coisa, gente, que é sinal do fim dos tempos. Tem tantos outros vírus. A AIDS, será que a AIDS lá na década de 80, que matou tanta gente, que era uma doença que não tinha cura, que tanta gente ficou amedrontada, já não era para a década de 80, final dos últimos tempos? Acredito que sim, né? Naquela época lá atrás. Então, assim, os últimos tempos nós já estamos vivendo, certo? Outra coisa que ele diz, a profecia de Joel. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito. Então, esse derramar do espírito é sobre toda a carne. Já não existe diferença de gênero, de sexo, como eu falei, é sobre todo mundo, de patamar, é sobre meus servos e as minhas servas, tá? É sobre todo mundo. Derramarei, tá falando aqui sobre esse derramar. Não tem aquele ditado que diz que é chorar o leite derramado. Significa o quê? Que aquilo que foi derramado não pode ser recolocado dentro da panela, tá? Então o que foi derramado e ele está aí à disposição, à nossa disposição, para todo aquele que crê, certo?
E eles profetizarão. O que significa profetizar? Significa falar da palavra de Deus. O que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento na live, é uma profecia, é profetizar. Porque eu estou trazendo a palavra de Deus, certo? Para eu ser um profeta, gente, eu não preciso estar com uma roupa especial, de uma cor diferente de todos aqueles, ser colocado numa função de alguém mais especial ou melhor do que todos os outros. Jesus não era assim. Por que tem gente que quer ser assim, tá? Não. Profecia significa falar da palavra de Deus. Eu tenho essa capacidade, você que está me ouvindo tem também, porque o Espírito Santo de Deus, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele habita o seu coração, certo? E tudo isso ele diz lá no final, versículo 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é para todos aqueles que invocarem o nome do Senhor, tá? Eu não preciso me sentir especial para que o Espírito Santo possa habitar em mim, certo? E aí, eu não vou ler mais, porque vai ficar muito comprido, porque aí Pedro começa a falar e traz um discurso para os israelitas, para dizer, olha, vocês mataram o santo de Deus, ele ressuscitou, e aí é um outro discurso à parte que Pedro traz para os israelitas que estavam ali ouvindo e que tinham realmente participado de toda esse aprisionamento de Jesus e tudo mais, quando Jesus foi entregue nas mãos de Judas, tá? Então, eu queria trazer esses ensinamentos para vocês hoje a respeito do Espírito Santo de Deus. Gente, o Espírito Santo de Deus está em mim, o Espírito Santo de Deus está em você. Sempre que existe amor, que existe generosidade, que existe você ler uma palavra e aquilo falar com você, gente, nós não somos capazes de ouvir a palavra de Deus e sermos inspirados por ela se o Espírito Santo de Deus não estiver em você. Nós não somos capazes disso, tá? Eu não posso, gente, reconhecer o Espírito Santo de Deus apenas quando há alguma manifestação que eu não entenda. Pelo contrário, quando eu entendo que aquela manifestação serviu para mim, entende? Porque se eu entendo, eu sou capaz de mudar aquilo. Então, sempre que eu mudo um comportamento pecaminoso, sempre que eu ajo em generosidade a favor de alguém, sempre que eu, que tenho uma tendência a ser mesquinha, sou generosa, o Espírito Santo de Deus agiu ali. Sempre que eu tenho uma revelação da palavra, que eu tô lendo e de repente eu tô triste e aquilo de repente me traz alegria e consolo, o Espírito Santo falou comigo, tá? Porque ele é consolo, ele é conforto, ele é ensino. Então, isso é o Espírito Santo, certo? Existem manifestações sobrenaturais do Espírito Santo? Existem. A manifestação do Espírito Santo é algo sobrenatural, tá? Mas eu digo assim, existe o falar em línguas, existe as profecias daquela irmã de oração? Eu acho que existe, mas a gente precisa tomar muito cuidado, gente, porque eu já vi muito mais coisas ruins acontecerem em ambientes assim, fazendo com que a fé das pessoas se torne uma fé de dúvida, porque, por exemplo, eu não posso ter filhos, vamos supor, e de repente eu fui para uma reunião dessa de oração e a irmãzinha lá se levantou e disse, eis que em 2 meses você estará grávida, e a menstruação veio, tá? E a pessoa ficou completamente sem fé e em dúvida, porque ela tinha ouvido aquela palavra e aquela palavra não se cumpriu, e a pessoa falou em nome de Deus. Então, eu tenho muito cuidado com isso, em falar em nome de Deus. Eu acho que nós, todo mundo, eu, você, somos capazes de, no poder do Espírito Santo, buscarmos o discernimento e a sabedoria em Deus para aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Deus é o mais interessado em falar com você e fazer com que você entenda que tipo de Deus é esse que fala e não quer que você entenda. Ele quer que você entenda. Se ele quer falar com você, ele quer que você compreenda. E aquilo que ele fala vai se cumprir, tá? Então, eu acredito num Deus que fala através de sonhos. Eu acredito que Deus fala através de outra pessoa. Mas aquilo que a outra pessoa falar vai testificar no seu coração, tá? Então, isso é o Espírito Santo. E ele tá aí à disposição de todos nós hoje em dia. E eu queria orar por isso, tá bom? Que você sinta o Santo Espírito de Deus habitando o seu coração.
Senhor, muito obrigada por esse dia, Senhor, por esse dia que se tornou narrável, que se tornou um dia em que todos puderam testemunhar esse acontecimento e todos puderam testemunhar que esse Santo Espírito teria condições e poderia, Senhor, ser derramado sobre toda a carne. Basta que a gente te busque, basta que a gente entenda e entregue o nosso espírito e a nossa vida ao Senhor, para que sejamos salvos e esse Espírito Santo de Deus possa habitar o nosso coração. Eu te louvo, Senhor, por isso, te peço pela vida de cada pessoa que está me ouvindo, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa de fato ser derramado na vida dessas pessoas, para que a gente possa profetizar a tua palavra. Mas não adianta a gente querer profetizar se a gente não lê, a gente não entende, a gente não busca entender, a gente não estuda. Então que cada uma dessas pessoas sinta sede, Senhor, pela sua palavra, sinta sede pelas coisas ordinárias, não só pelas coisas extraordinárias. Sinta sede por um acordar e ter o coração cheio de gratidão pela cama em que dormiu, pelo café da manhã que tomou, pela paisagem que os seus olhos podem ver, pelo seu coração que bate. Isso é teu Espírito Santo, Senhor. São nas coisas ordinárias. Muitas vezes a gente quer tanto o extraordinário de Deus que a gente se esquece das coisas ordinárias que Deus está fazendo a todo dia e a todo momento, Senhor, na nossa vida. Então que essas pessoas, Deus, essas minhas irmãs que me escutam, possam realmente louvar a Deus quando elas às vezes tem raiva de alguém e de repente sentam o seu coração tão cheio de amor por aquela pessoa que ela não sabe de onde aquilo veio. Aquilo só pode ser o Santo Espírito, Deus. Que a gente possa de fato entender o teu Santo Espírito dessa forma, Senhor, e a gente possa nos tornar pessoas melhores como Pedro se tornou e teve coragem e intrepidez de se levantar e falar a uma grande multidão, sendo ele quem era. Eu te peço assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Muito bom estar aqui com vocês. Terça-feira que vem a gente se encontra de novo para falar sobre o discurso de Pedro, para falar sobre a cura do aleijado, capítulo 3, certo? E para continuar falando aí sobre o livro de Atos, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Cíntia, fiquei feliz em saber. Ixi, peraí. Fiquei feliz em saber que seu pai recebeu alta. Sim, meu pai recebeu alta ontem, tá em casa, certo? Tá bem e tal. E tá só com as plaquetas baixas, mas parece que o coronavírus dá esse quadro mesmo de plaquetas baixas. A médica só pediu pra ele fazer um novo exame daqui a 30 dias pra ver como é que estão essas plaquetas. Mas ele tá bem, certo? Isso, leiam um capítulo... terminem o capítulo 2, porque eu não li o capítulo 2 todo, e o capítulo 3, tá bom? Pra gente falar na terça-feira que vem, tá? 18 horas, sempre às 18 horas, dia de terça e quinta, tá bom? Cláudia Matos. Denise, ô amiga, que bom você por aqui, beijo grande. Val. Gente, Deus abençoe vocês, tá bom? Um grande beijo.